Meus amados, vamos à lição de número 3, a lição do curso bíblico do discipulado, que tem por título o substituto dos nossos pecados. O texto áureo de hoje está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3 e versículo de número 16. E diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, na primeira aula do nosso curso bíblico do discipulado, eu falei sobre Jesus. Quem é Jesus? E nós abordamos uma série de pontos, uma série de, baseado na Bíblia Sagrada, uma série de verdades que nos deixa bem claro acerca de quem é Jesus, o Jesus que nós servimos. Na lição de número 2, nós falamos acerca do pecado, conceituamos o pecado, falamos do pecado e da providência de Deus para a nossa situação de pecado. Definimos, mostramos alguns exemplos na Bíblia Sagrada e comentamos com os irmãos sobre a importância de perseverarmos fiéis nos caminhos do Senhor Jesus. Hoje, a lição fala sobre o substituto dos nossos pecados. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada, lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59 e versículo de número 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Meus queridos, em resumo, nós falamos na aula passada que o pecado, ele faz uma separação entre o homem e Deus. E eu falei para os irmãos que o pecado constitui em tudo aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor. Toda desobediência aos mandamentos de Deus, conforme a sua palavra, se constitui pecados. E uma vez eu ouvi alguém falar e dizer assim, já em uma dessas lives que estão sendo publicadas agora, no período do isolamento social, que todos nós estamos submetidos na atualidade. Alguém disse assim: irmãos, chega dessa vida cristã baseada em mandamentos, em seguir mandamentos. Agora, nós devemos seguir uma vida completamente baseada no amor. Eu quero dizer aos irmãos que eu não concordo com essa afirmação. E não é uma afirmação bíblica. A Bíblia Sagrada é um livro de mandamentos. A Bíblia Sagrada é um livro que nos mostra a consequência de nós sermos fiéis a Deus e a consequência de nós sermos infiéis a Deus. Quando somos fiéis, nós usufruímos das bênçãos do Senhor na nossa vida. Porém, quando somos infiéis, a Bíblia Sagrada também é um livro de maldições para os infiéis. Como, por exemplo, quer maldição maior do que quando Jesus voltar, você não ter a oportunidade de morar no céu devido ao pecado? Então, é algo que nós devemos refletir. O pecado constitui-se, portanto, num ataque à santidade de Deus. Quando nós perseveramos no pecado e deixamos de lado as coisas de Deus, nós estamos afrontando diretamente a santidade de Deus. E quando nós afrontamos a santidade, ou seja, enveredamos pelo caminho do pecado, traz consequências ruins sobre a nossa vida. Essas consequências ruins, comumente, ela é chamada de ira de Deus. Eu quero dizer a você que Deus, na sua situação de santidade, Deus não faz mal para ninguém. O homem trilha o seu próprio caminho quando ele decide enveredar pelo pecado. Não é? Quando ele decide, por livre e espontânea vontade, seguir o caminho do pecado. Ele traça o seu próprio destino.
e é um destino de consequências ruins. A Bíblia Sagrada, ela ainda diz em Romanos capítulo 2, versículo 4, diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ou seja, pelo que eu estou falando, você vai observar que todos nós estamos, irmãos, convivendo com o pecado. Estamos em uma vida de pecado, mas espera aí. Se o homem que vive em pecado, ele está destituído da glória de Deus, ele não vai para o céu, e ele está submetido a uma série de maldições, conforme está escrito na palavra de Deus, então será que não tem mais solução para a nossa vida? Será que não tem mais solução para a nossa situação? Eu quero alegrar o seu coração essa noite, citando João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, frente à situação de pecado, nós temos agora a solução. E a solução, ela é da parte de Deus. Deus, amando o mundo de tal maneira, ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer, para que os nossos pecados fossem justificados diante dele. Então, querido, a solução para a situação de pecado foi dada pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus. E a solução se chama Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por todos nós. Romanos 14,6 está falando justamente isso. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós temos a solução para a situação de pecado. Nós temos o substituto para a situação pecaminosa da humanidade e particularmente de cada homem. O substituto se chama Jesus Cristo, né? Ele é o substituto. A comunhão com Deus foi restabelecida, pois Cristo morreu para o perdão dos nossos pecados. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram sarados. Então, Jesus Cristo é o substituto para a nossa situação de pecado. Ainda, João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos irmãos, com base nisso, com base na verdade de que Jesus Cristo é o nosso substituto, aliás, o substituto dos nossos pecados perante Deus, ele veio para que os nossos pecados fossem perdoados, cabe a cada um de nós agora uma atitude diante de Deus. Reconhecendo que Jesus é a solução, agora nós precisamos aceitar essa solução. A Bíblia diz que com o coração nós cremos para a justiça, mas com a boca nós fazemos a confissão para a salvação em Cristo Jesus. Uma vez que reconhecemos que Ele é o substituto, nós precisamos aceitá-lo, aceitar os seus mandamentos, aceitar os seus estatutos e passar a andar em conformidade com a sua vontade. Então, queridos, nessa noite, não perca tempo. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pois Ele é a única solução da parte de Deus para a situação pecaminosa do ser humano. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te louvo pela vida dos teus filhos, que estão na audiência, Senhor, desta terceira lição, o substituto dos nossos pecados, e reconheceram, Senhor, por meio dessas breves palavras, que Jesus Cristo é a solução da tua parte, ó Deus,
para a nossa situação de pecaminosidade. Meu Deus, abençoa cada um. Por meio do Teu Espírito Santo, opera agora, Senhor, a fé para a salvação, o impulsionamento para que venhamos a reconhecer a necessidade de aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. Ó Deus, aceitando-o como Senhor e Salvador da nossa vida. Senhor Jesus, abençoa cada um, dá força na caminhada, não permite que nenhum dos teus filhos, Senhor, se percam. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo. Amém. Agora receba uma bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.